12, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Que darei eu nesta noite, irmãos. Estou dando o meu culto de ação e graça, agradecendo ao Senhor pela tão grande vitória que eu recebi na minha vida. No ano de 1960, quando a minha mãe fez 65 anos, vou abreviar para não falar muito. No ano de 1960, quando a minha mãe fez 65 anos de idade, no dia seguinte levei ela para se aposentar. E a mesma foi aposentada. E depois de um dia a dois, levei ela para o Altino Ventura, pois ali ela já estava com um problema seríssimo de glaucoma. Estava com a pressão do olho altíssimo e ali eu a levei para que ela fizesse a cirurgia. E quando chegou lá, irmãos, ela passou por vários exames e a gente ficou numa sala de espera 2 anos, esperando uma vaga para ela conseguir a cirurgia. De repente eu conheci uma irmã, quando eu trabalhava na Narciso, e ela disse que era voluntária do Altino Ventura. Aí eu disse a ela: não quero nem saber mais do Altino Ventura. Faz 2 anos que minha mãe está na vaga, esperando lá, uma humilde vaga para se operar. E ela disse assim: eu sou voluntária de lá. Eu disse: pois eu não quero mais saber de lá, porque eu estou vendo a hora minha mãe chegar e não consegui a vaga. Ela disse: como é seu nome? Aí eu fui e disse: meu apelido, Raminha. E ali eu continuei trabalhando, irmãos. Quando foi com 2 dias, o telefone da loja toca. E ali as meninas: olha, tem uma pessoa te chamando. Eu estava pendurada arrumando as lojas. Eu disse: ainda mandei mentir, veja só, que vergonha. Eu sinto vergonha quando eu falo isso. Diga que eu não estou. Diga que eu fui no banheiro, que eu não estou em casa, que eu estou aqui na loja. E ali as meninas pegou: olha, ela não está, ela foi na loja, ela foi no banheiro da loja, não sei o quê. A mulher disse: olha, anote meu número e diga a ela que é Hilda, do Altino Ventura. Diga a ela que assim que ela chegar, ela ligue para mim de urgência. E ali, irmãos, quando a menina foi, disse assim: toma, jogou o papel em cima de mim. Olha, a mulher disse que tu ligasse para ela agora, que é do Altino Ventura. Aí quando ela disse, eu pulei de uma altura de, acredito, 1,5 metro. Não me machuquei, porque era travesseiros e tapetes. Mas ali eu pulei, né, nas carreiras, aí liguei. No instante eu estava lá na loja, olha. Quando ela disse, é do Altino Ventura. Aí eu, meu Deus, que vergonha. Liguei, aí ela disse: minha filha, sua mãe quer se operar amanhã. Eu disse: quer. Eu nem sabia se mãe queria. Eu disse: quer? Quer sim. Pronto, amanhã de manhã esteja aqui que ela vai se operar. E ali eu liguei para a mãe: mãe, a mulher do Altino Ventura, mãe, eu consegui, ela vai me operar amanhã mesmo, mãe. Ela: ô Glória, que coisa boa, minha filha. Isso fazia 2 dias que ela tinha feito 65 anos e que eu tinha aposentado ela. E ali eu levei ela para o Altino Ventura, ela fez a primeira cirurgia, enxergou muito bem, fez a primeira revisão, enxergou bem. Com 2 dias, no segundo dia, era para ela fazer a nova revisão. Chegou lá, eu não fui, quem foi minha irmã Deda. E ali, quando eu estava trabalhando, minha irmã Deda ligou: olha, vem-te embora, negona. Eu disse: o que foi? Mãe está aqui no Altino Ventura e vai entrar no bloco cirúrgico de novo, porque a pressão do olho dela está muito alta. E eu disse: meu Deus, misericórdia. Soltei tudo, irmão. Eu não quis nem saber se eu ia ser demitida, o que ia dar para mim, eu não quis saber. Sei que fui correndo. Eu sei que quando ela saiu do bloco cirúrgico, que ela disse: Deda, eu disse: não é Deda não, minha velhinha, sou eu. Eu chamava ela de minha velhinha, ou boa velhinha. E ali ela fez a segunda cirurgia, e quando foi na primeira revisão novamente, o olho dela com a pressão alta. As médicas de lá pegaram e disse: olha, tem uma bolsa de secreção no fundo do olho dela. E ali com uma agulha, elas furaram dentro do olho da minha mãe. E ali, o que aconteceu? A minha mãe perdeu a visão de vez.
Ela perdeu a visão de vez e ela chorava todos os dias, porém nunca perdeu a fé. Era uma mulher de fé. Quando a gente falava alguma coisa, ela: dona, você não tem fé não, dona? Você não crê no Deus que você serve não? Pois eu creio tanto no meu bom Deus, no meu bom Jesus, e creio que o meu bom Deus, meu bom Jesus vai me curar. E eu dizia: eu creio, mãe, mas muitas vezes eu não cria. Muitas vezes a fé ficava desse tamanho. E ali passei por vários médicos com ela, vários especialistas, e todos diziam que era um glaucoma maligno, que não tinha mais jeito, que ela não ia mais enxergar. Ali só Deus na vida dela, dependendo da fé dela e da religião. Mas a minha mãe, uma mulher guerreira e de grande fé, não perdeu a sua fé nenhum sequer dia. Não vou dizer a você que ela se alegrava com isso, porque eu estaria mentindo. Todos os dias ela chorava, chorava de manhã, chorava de noite, porque não conseguia mais ver a luz do dia, não conseguia ver os netos, os bisnetos, as filhas, os genros, e ali ela chorava de angústia, mas nunca abalou a fé dela. Cada dia mais ela estava com a fé mais firme no Senhor, em meio a tantas lutas. Se aperreava por alguns problemas de casa, mas nunca perdeu a sua fé. E ali eu andei ainda com ela para vários médicos, vários especialistas. Sueli chegou a andar com ela também, meu sobrinho Daniel também, mas ali não teve jeito. Eu escrevi algo aqui, irmãos, eu escrevi cinco páginas. Porém, eu não falei nenhuma delas. Nenhuma das páginas que eu escrevi. Estou contando normal. Mas ali eu escrevi só para não esquecer. Então, todos os dias ela ia orar e chorava muito, pedindo a Deus que Ele usasse de misericórdia para com ela. E ali eu chorava também todos os dias, porque eu me sentia culpada, com a consciência pesada por ter levado ela para se operar, porque ela se operou e a minha esperança era que ela enxergasse, mas o meu querer não é o querer de Deus, e Deus permitiu ela perder a visão dela. E ali eu pedi a Deus todos os dias, eu chorava amargamente e pedi a Deus que Ele usasse de misericórdia para que ela viesse enxergar, ao menos com um olho só. Porque o poder que Ele tem é tão grande, tão sobrenatural, que Ele tinha poder para abrir os dois olhos dela. Assim como Ele abriu do cego Bartimeu, assim como Ele curou o paralítico de Betesda, assim como Ele curou a filha de Jairo, que estava morta ali, e Ele mandou ela levantar. Assim como Ele fez vários milagres que a Bíblia nos relata. E eu dizia: Deus, Tu és o mesmo, Tu não mudou. Se o Senhor abrir ao menos a visão de um olho da minha mãe, eu te darei um culto de ação de graça. Eu sei que Tu tem poder para abrir os dois. Mas se Tu abrir apenas um, Senhor, já é de muito bom grado. Só para que ela possa ver os netos e os bisnetos. E as pessoas que ela ama. Porque minha mãe não guardava mágoa, não guardava rancor. Ela amava todos iguais. Ela não tinha preferência com filhos, nem neto, nem vizinho, nem ninguém. Ela respeitava todo mundo, amava todo mundo. Era uma pessoa amada e uma pessoa de respeito e de grande fé. Uma pessoa de oração. A minha mãe, até um copo com água, se ela fosse tomar, ela orava. Ela apresentava a Deus. E todos os remédios, comida, tudo que ela ia comer, ela apresentava a Deus. E teve um certo dia, irmãos, que em janeiro, ela chorou 3 dias seguidos, sem a gente saber. 3 noites seguidas. E ali ela passou mal. A pressão dela subiu, ficou muito alta. Meu esposo e eu socorremos ela. E quando chegamos lá, os médicos foram, as médicas fizeram exame nela e disseram que era falta de sódio. Fizeram exame de sangue e urina e disseram que era falta de sódio.
Aí queriam internar ela. Eu disse, não vai internar não. Aí meu esposo também disse, não vai internar ela não. A doutora discutiu comigo, chamou a enfermeira-chefe e eu disse, não vou internar minha mãe. Vou levar ela para casa. E se ela tiver de morrer, ela vai morrer em casa. Aí ela disse, minha filha, não me deixe ficar aqui, por favor. E ali eu vim e trouxe, porque eu sempre gostei de obedecer às ordens dela. E trouxe ela para casa, irmãos. E cuidamos dela, ela ficou boa. A gente procurou toda a medicação, todos os alimentos para repor o sódio do corpo dela que ela tinha perdido, que era um líquido. E ali ela ficou boa, irmãos. Mas ficou com fastio, sem querer comer muito. Comia uns pouquinhos, toda abusadinha. E quando foi, eu vou abreviar para ser rápido, para não tomar tempo, por conta da hora. E ficou inchada, começou a inchar, ficou com o rostinho deformado, e a gente botava gelo, ia aferir a pressão dela, estava tudo sempre normal, tudo às mil maravilhas. E ali eu perguntei a ela, mãe, a senhora confia em mim? Ela disse, confio. Assim como eu confio na senhora, confio, minha filha, confio. Me abraçou, me beijou. E ali eu disse para ela, então me conte, a senhora chorou, a senhora se angustiou, por que foi que a sua pressão subiu tanto? E ali ela disse, olha, eu vou lhe contar. Eu passei 3 dias seguidos, chorando, interrogando a Deus, perguntando a Ele se Ele não queria mais que eu enxergasse, se Ele não ia mais me curar, porque todos os irmãos que vinham de campanha evangelizadora, grupos de oração que chegavam, dizia que ela ia enxergar e que seria no de repente. Quando ela menos esperasse, Deus ia abrir a visão dela. E ali a gente começou a crer, né? A nossa obrigação é crer, ter fé no Senhor. Fé para poder crer e para poder ver. E ali a gente ficou. Eu disse, mãe, por que a senhora fez isso? Por que a senhora interrogou a Deus? Isso não se faz, mãe. A senhora pecou, peça perdão. A senhora indagou a Deus perguntando se Ele não queria que a senhora enxergasse mais. Não pode, mãe. Quando a gente interroga ou blasfema ou reclama a Deus alguma coisa, a prova tende a aumentar. Aí ali ela, minha filha, eu sei que eu errei, mas eu vou pedir perdão a Deus. E começou a pedir perdão a Deus ali. E então resolvemos juntar as filhas para dormir com ela, porque ela teve uma certa noite que ela foi no banheiro e eu acredito que ela se sentiu mal, ela caiu da cama. Foi uma queda tão feia que ela se enganchou no mosquiteiro, mas Deus deu um livramento tão grande a ela que ela se enrolou todinho no mosquiteiro que ela nem conseguia soltar o mosquiteiro. Ela não conseguiu e disse que não queria chamar meu pai. Por ele não estar enxergando muito também, ela ficou sem querer fazer alarde, sem querer alarmar para ele não se assustar. Mas ali ela pediu força a Deus e conseguiu se desviar do mosquiteiro. E dali a gente ficou preocupado, ficou muito preocupada com a situação dela e ela traumatizou. Ficou sem dormir. Todos os dias, mãe não dormia mais. Foi quando a gente, filha, se reuniu e resolveu fazer tipo uma escala hospitalar. Umas ficavam, cada dia uma vinha e dormia. Um dia dormia eu, outro dia dormia Deda, outro dia dormia Michele, outro dia dormia Xoxa. E botamos Rafaela como se fosse a nossa rendeira, a nossa rendição. Rafaela vinha de manhã para ficar com ela, para a gente poder ir para casa descansar, porque a gente não dormia, que ela embolava muito. E quando ela sentia a nossa falta na cama, ela passava a mão assim, ó, sem enxergar. Quando ela sentia que a gente estava aqui, ela dizia, a minha nega preta está aqui. Aí é que ela dormia. Mas todos os dias era esse aperreio, assim, a gente tinha que vir dormir com ela. Muitas vezes eu vinha do trabalho cansada, chegava de 11h30, meia-noite. Outro dia era fofa, vinha nas carreiras, outro dia vinha Deda. E assim ia revezando, cada dia uma, as que podia. E quando foi no dia 21,
Eu marquei o culto de ação e graça dela. Comprei tudo. Para o dia 26 dar o culto de ação e graça dela. Mas infelizmente eu não pude dar o culto de ação e graça dela mais no dia 26, porque ela já não estava mais conosco. E aí, agora eu vou ler a última parte do testemunho. Aqui. No dia 21 a 22 de janeiro de 2025, às 5 da manhã, a minha irmã Deda ligou para mim dizendo que, negona, aí quando o celular tocou de 5 horas da manhã, eu já pulei da cama na ativa, né? Meu Deus, aconteceu alguma coisa. E ali a minha irmã Deda ligou para mim dizendo, negona, não sei mais o que fazer, pois essa noite nem eu, nem mãe, nem Gilberto conseguimos pregar os olhos, porque mãe estava suando muito, com muita dor nas costas e com falta de ar. Aí eu desci correndo para a casa de mãe, para ver o que é que ela tinha e se ela queria ir na UPA. Porém, ela não aceitou ir para o hospital de jeito nenhum. E passamos o dia nesta agonia. E ela dizia, se eu não melhorar, amanhã eu vou. Todo dia ela enrolava a gente. Se eu não melhorar, amanhã eu vou. Mas eu vou ficar boa, já tomei remédio, daqui a pouco passa. E a gente esperando, né? E passamos o dia todinho na casa dela. E começamos ali a conversar e insistir para levar ela para a UPA. Para ver se fazendo alguns exames a gente descobriria se era novamente a falta do sódio ou se havia algum outro problema nela. E ela dizia, se eu for, eu sei que eu não volto mais. Deixa eu ficar em casa, eu já estou velha e perto de morrer mesmo. E a gente dizia, que conversa, mãe, pare com essa conversa sem graça. Que a senhora está perto de morrer que nada. E ainda assim demos almoço a ela, demos suco, demos água, deu chá. Minha irmã dela fez um chá verde. Ela começou a rotar, passou a dor nas costas, que era gases acumulados. E ali, quando foi na parte em volta de umas 4 horas, 3h30 para 4 horas, não foi, Rafaela? 3h30, não foi? 3h30 da tarde para 4 horas. Tava a Michele, meu genro, cadê ele? Tá ali minha joinha. Tava a Michele, meu genro, a Aline, cadê a Aline? E Dinha. E dentro de casa estava vigiando ela com o ventilador em cima dela, porque era um calor que eu não sei de onde surgia tanto suor. Que ela suava, e quanto mais a gente botava o ventilador em cima dela, mais ela suava. E ali estava presente na sala comigo, Caroline, que está ali, ó, minha filha Caroline, é uma das testemunhas do milagre de Deus. Rafaela, levanta a mão, Rafaela, para as irmãs te conhecer, acho que não conhece ainda. Meu sobrinho Gabriel, em frente a ela, e a Lana, cadê a Lana? Essa benção aqui, ó, irmãos. Estávamos nós 5 na sala, sentados. Caroline na cadeira de balanço, eu no sofá pequeno, Rafaela no sofá grande. Em pé no rack. E Gabriel sentado em frente a ela. E a Lana deitadinha no sofá, com as perninhas do lado dela, chupando a chupetinha velha dela. E ali eu peguei e fiquei do lado dela, vigiando ela, porque se ela passasse mal, eu ia passar por cima da ordem dela, descumprir a ordem dela e socorrer ela a pulso. Aí ficamos ali de guarda. E quando foi de repente, irmãos, foi aí que Deus se fez presente. E foi no de repente de Deus que o Senhor abriu a visão dela ali naquele momento. Glória a Deus, aleluia. E a gente não esperava, irmãos. A gente não esperava. O Senhor tinha usado um irmão para mim no trabalho e disse assim, desce pela madrugada, porque eu tenho algo para te mostrar, algo sobrenatural, e tu não tenhas medo. E eu não desci, irmãos, eu fiquei com medo.
posicionada de frente. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Hoje eu estou com a fardinha dela, do conjunto, representando ela aqui, com muita saudade, muita dor no coração. Estou dando meu culto de ação e graça, agradecendo a Deus pela grandeza dela ter enxergado. Mas, porém, com o coração muito apertado, viu? Me segurando para não chorar. Se eu chorar, eu não consigo terminar o testemunho. E ali ela começou, que ela só se sentava de frente. Ela se virou assim, irmãos. Olhou para baixo, olhou para o outro lado de baixo, olhou para cima do teto, glória a Deus. Olhou para o outro teto, olhou para cima, olhou para frente, botou a mão no olho, botou a mão no outro para se certificar que Deus tinha feito um milagre na vida dela. Que Deus é maravilhoso, que Ele faz, que Ele é grande. Muitas vezes a gente pensa que Deus não vai mais cumprir a promessa dele na vida da gente, porque passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e a gente não viu ainda a promessa se cumprir. Mas eu vou dizer a vocês, irmãos, não foi 1 ano nem 2 não, foram 13 anos, 13, que minha mãe perdeu a visão e ficou na escuridão, mas ela não perdeu a fé nem um dia sequer. E ali, quando ela começou a olhar para os lados, eu me assustei e disse: Rafaela, mãe está piorando. Eu falei bem baixinho para Rafaela, para ela não ouvir. E ali, irmãos, ela disse assim, ela se certificou-se que Deus tinha feito o milagre, que ela não estava doida nem gaga. Ela olhou e fez: quem é essa menina aqui do meu lado? Glória a Deus, aleluia. Que era a Lana. E eu pensei, né? Eu comigo, tomé toda. Eu disse: a Lana deve ter batido com as perninhas na minha mãe. Aí eu: ô mãe, é a Lana. Aí quando ela disse: quem é esse menino sentado aí na frente? Glória a Jesus. Aí eu disse: o sobrenatural de Deus aconteceu agora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aí eu disse: tem algo estranho. Mãe enxergou na frente dela. Eu disse, ali eu me assustei. Eu: mãe, a senhora está passando mal, mãe. Deixa eu lhe socorrer, mãe. Deixa eu lhe socorrer. E ali ela disse: minha gente, que pouca fé é essa que vocês têm no meu bom Deus? Que pouca fé é essa que vocês têm no meu bom Jesus? O meu Deus é lindo. Meu Deus é maravilhoso. E Ele está me mostrando tudo. Glória a Deus. E ela disse assim: eu estou vendo tudo. Aí ela fez: quem é essa que está aqui no sofá pequeno? Eu disse: sou eu, mãe. Sou eu. A senhora está passando mal, mãe. Aí Rafaela: mãe, a senhora está enxergando, mãe? Ela toda dá. Olha você aí no hack. Aí ali eu disse: Michele, corre, Michelinha, corre todo mundo. Algo sobrenatural está acontecendo aqui, tem algo estranho aqui. Comecei a gritar e comecei a chorar ali, irmão. Era para eu ter me alegrado da grandeza do meu Deus, mas ali para mim foi tão assustador. E eu pedi perdão a Deus por ter me assustado. Porque nos dias de hoje é difícil a gente ver milagre, né? Do jeito que a igreja está, os irmãos estão. A Bíblia diz assim: por se multiplicar as iniquidades, o amor de muitos esfriarão. E ultimamente o que a gente mais tem visto é os irmãos frios, sem fé dentro da igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. E ali, irmãos, quando eu disse isso, aí ela fez: minha gente, eu estou vendo minhas mãos, eu estou vendo meus pés, a minha sandália rosa, eu estou vendo tudo. Glória a Deus. E ali eu fiquei tão desesperada, irmão, tão desesperada, que eu comecei a chorar. Mandei chamar a família todinha, saí abalando todo mundo. Chamei todo mundo: corre que mãe enxergou. Um ligava para outro, chegou todo mundo, ela viu todo mundo, reconheceu todo mundo, porque Deus é maravilhoso. Ele opera milagre na vida daqueles que crêem. E a minha mãe creu até o último momento da vida dela. Ela não perdeu a fé. Que isso sirva de legado para mim, para minhas irmãs, para minha família, para o meu irmão e para todos que aqui estão. Não perder a fé. O segredo está na fé. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E
Grandes coisas o Senhor fez naquele dia. E a casa se encheu, irmão, de gente. Vieram todos os filhos dela. Foi como se fosse uma despedida. E ali eu comecei a chorar, abracei minha sobrinha. Deixa eu botar o óculos para enxergar. Abracei a Aline e disse: Aline, mãe vai morrer. A Aline: vai não, tia minha. Eu disse: vai, porque ela enxergou e ela está doente. Se ela tivesse boa, eu ia ficar alegre, mas ela enxergou doente, com falta de ar, com essa dor nas costas, então ela vai morrer. Aí ela disse: vai não, tia minha. Nesse tempo, entrou meu irmão, meu esposo, ela enxergou a roupa deles, ela falou com cada um. À tarde veio, a casa se encheu, foi o dia inteiro a casa cheia, parecia festa. De noite chegou minha irmã Sueli, ela ainda chamou Léo. Carol tá me lembrando ali para eu não esquecer, viu? Ele tá em todas, o meu genro, viu? O pretinho. E ali ela disse assim: Léo, vem cá, Léo. Aí ele: oi, vó. Aí me deu a mão. Aí ela foi, deu a mão. Léo deu a mão a ela. E ela alisou o braço de Léo, olhou para Léo e disse: oxe, Léo, tu é bem pretinho. Com todo respeito, viu, meu genro? Aí eu disse: tu é bem moreninho, Léo. Tu é bem moreninho. Eu disse: não, mãe, ele é bem pretinho mesmo. E ri. Aí fiquei rindo com ela, ela começou a rir. Ali veio todo mundo, eu levei ela para o banheiro, dei banho nela. Ela disse que enxergou, ela disse a Léo que enxergou os baldes, enxergou o teto do banheiro, as paredes, enxergou tudo, até o ferrinho que a gente tinha adaptado para ela se segurar para sentar no vaso, para não sentar de vez e cair e se machucar. Ela disse que enxergou tudo e queria só dormir, para quando acordar glorificando a Deus e dizendo a Deus que Deus era grande, que Deus era lindo e era maravilhoso. E ela disse assim: minha gente, não se aperreie não, porque Deus está tendo um particular comigo. Ela disse: glória a Deus. Ela disse: ele está tendo um particular, ele está tendo um encontro comigo, não se aperreie não. E ali a gente não entendeu nada. A gente não entendeu o que ela quis dizer, qual era o particular que Deus estava tendo com ela. Mesmo assim a gente ficou preocupado, né? A gente ficou ali preocupado. E quando foi depois, meu esposo entrou, passou o Vicky na testa dela. E ali ela começou a olhar para o céu. Aí a gente não sabia que quando ela acordasse, ela ia estar glorificando, já era no céu. A gente pensava que era aqui na terra. E a gente acreditou que fosse aqui na terra, que quando ela acordasse, ela ia estar dizendo que Deus era bom, que Deus era lindo, que Deus era maravilhoso e que grandes coisas Ele fez na vida dela. Mas isso ia ser quando ela chegasse lá na glória. Aleluia. Muitas vezes Deus trabalha na vida da gente e muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes a gente não entende o que Ele diz: o que eu faço hoje tu não entende, mas entenderás depois. Deixa eu ver aqui onde eu parei. E ali, quando foi de noite, veio um grupo de irmãos orar por ela. E aí eles louvaram, oraram, ficaram felizes. Ela enxergou todos eles. Veio minha irmã também, que mora na Maria Irene. E ela enxergou também. Quando todo mundo foi embora, era o meu dia de dormir com ela. E eu disse: meu Deus, eu estou com medo. Eu estou com medo porque mãe passou mal a noite inteira. E eu não estou sentindo vontade de dormir hoje aqui com ela sozinha. Aí ficamos eu, minha irmã Fofa e minha irmã Deda, que está lá fora. Ficamos nós três de guarda do lado dela. E dissemos: nenhuma vai para casa. Eu disse: e agora? E vamos dormir aqui sentados no sofá, é? Porque não tinha cama para todo mundo. E ela: minha gente, eu estou bem, eu só preciso descansar. O meu Deus está tendo um encontro comigo, Ele está tendo um particular lindo. Meu Deus é lindo, meu Deus é maravilhoso. Aleluia! E ali naquele momento, teve um momento em que, à tarde ainda, ela pediu para todo mundo se retirar.
se retirar, que ela estava com dor de cabeça e cansada e ela queria ficar só, falando com Deus. E ali naquele momento ficou meu esposo, que está ali atrás, aparece aí bem, sabe? Poxa, a Isila quase nem viu. Ficou meu esposo ali, Gabriel aqui também, junto dela, de guarda. E ali ela começou a falar com Deus, olhando para o céu e rindo. A alegria dela era tão intensa por ela ter enxergado que ela conversando com Deus em línguas estranhas. E Deus ali, essa criança aqui, irmão, fica de pé, Gabriel, por favor. Essa criança desde os 2 anos de idade que ele é batizado com o Espírito Santo. E no dia que mãe enxergou, pode sentar, meu amor. E no dia que mãe enxergou, ele foi renovado com variedades de língua. Quando mãe começou ali a falar com Deus, ali deitada, com muita dor de cabeça, por não ter dormido a noite inteira, ela começou a falar com Deus, ele começou a falar em língua do lado dela. E ali Deus começou a usar o meu esposo falando em língua e traduzindo. Glória a Deus, aleluia. E ali a alegria dela era tão intensa por ter visto que Deus dizia assim para ela, ela falando em língua, ele repetindo e o meu esposo traduzindo, e ela dizia assim. E Deus dizia assim para ela através do meu esposo: ainda hoje eu estou te guardando, glória a Deus. Os teus dias de sofrimento aqui na terra se finda hoje. E ali a gente não sabia, irmão, nenhuma das minhas irmãs sabia, nem mesmo eu. Só ele ali, porque ele estava ali falando em mistério com Deus e ela. Só eles 3 ali. E ali Deus dizia: alegrai, porque eu sou o que sou. Glória a Deus. E ali ela se alegrou e continuou falando em línguas com ele. E meu esposo não aguentou, não suportou, porque ele sabia que mesmo sendo Deus falando, para ele era muito emocionante e ele ia chorar. Glória a Deus. E ele chegou lá fora, desculpa, viu, irmão? E quando ele chegou lá fora, que ele me abraçou, eu disse a ele: mãe vai morrer, né? Ele disse: não. Ela tá tendo só um particular com Deus. Glória a Deus. Ela está tendo só um particular com Deus. Deus está tendo um encontro lindo com ela. E ali eu fiquei parada olhando para a cara dele. E ela ainda pediu, irmãos, comida. A gente ainda deu comida a ela. E quando foi volta de 9 horas da noite, todo mundo foi embora. E ela disse assim pra gente: ô minha filha, eu só queria só descansar um pouquinho, só dormir um pouquinho, para quando eu acordar, eu gritar glorificando ao meu Deus, dizendo que Ele fez grandes coisas. Que privilégio o Senhor fez na minha vida, de eu ter voltado a enxergar. Glória a Deus. E ali a gente pegou, começou a cantar à beira da cama dela. Eu, Fofa, Aline e Débora começamos a cantar. Louvamos 3 hinos na beira da cama dela. E isso já era meia-noite, irmãos. E foi uma coisa de 2 minutos. Foi um mover de 2 minutos. Quando a gente terminou de cantar 3 hinos na beira da cama dela, ela disse: eu só quero dormir. Aí Fofa assim: venha, que eu vou lhe deitar aqui. Estão me corrigindo aqui. Ela jantou 2 vezes e ainda ela não quis partir com a barriga vazia não, viu? Ela quis partir com a barriga cheia. Ela pediu novamente janta. Aí eu disse: a senhora quer uma canjinha? Ela: não. Quer uma papinha? Quero não. Eu quero uma bolachinha com café. E a gente fez bolacha com café para ela e ela comeu. Em seguida ela pediu para dormir. E quando eu e Deda descemos o batente, irmão, foi distância daqui para ir para a porta. Fofa foi e deitou ela. Ela só deu 2 respiros, irmão. E ali ela dormiu no Senhor. Verdadeiramente ela dormiu no Senhor.
Glória a Deus. Nem todo mundo tem o privilégio de ter uma morte linda como essa. Aí as pessoas dizem, mas uma morte é bonita, mas morte de crente é bonita, porque o Senhor cuida. O Senhor, Ele zela pelos dele. A Bíblia diz que Ele zela sobre a palavra dele para cumprir. E Ele cumpriu na vida dela a promessa dele. Passou-se 13 anos, mas Ele cumpriu. Eu dizia, Senhor, eu sei que Tu tem poder para abrir os 2 olhos. Mas se Tu abrir ao menos um, eu te darei um culto de ação e graça. E hoje eu estou aqui dando um culto de ação e graça, não por um olho que Ele abriu, mas pelos 2 e pela grandeza dele, pela maravilha que Ele fez na vida dela. E o que eu tenho para dizer à igreja do Senhor nesta noite, não perca a sua fé. Se está demorando a bênção, a vitória, a luta está grande, tem gente que tem causa na justiça, tem gente que tem filhos viciado ou afastado da igreja, como eu tenho 2 filhas afastadas da igreja, mas não perca a fé. No tempo certo, o Senhor trará de volta e colocará tudo no seu lugar. Basta tão somente eu e você não perder a fé, assim como a minha mãe não perdeu, e ela deixou um legado. Ela dizia que tudo na vida dela era o bom Deus e o bom Jesus. Que tudo que ela mais amava na vida dela era Jesus, Deus e os filhos dela, a família dela. Ela dizia isso todos os dias, irmão. Todos os dias. De manhã, de tarde, de noite. E Deus fez coisas grandes na vida dela. Minha mãe não sentiu dor, minha mãe não sofreu, minha mãe não precisou ir para o hospital, ser hospitalizada. Minha mãe não precisou ser furada. E ali mesmo ela dormiu. Quando eu levei ela para o hospital, meu irmão